daqui 2 semanas teremos as eleições municipais. Nós, brasileiros, vamos às urnas para escolher quem serão os nossos representantes nos municípios pelos próximos 4 anos. À medida que a votação se aproxima, os ânimos também aumentam entre os candidatos. Na semana passada, o Brasil inteiro repercutiu a cena de um debate da disputa pela Prefeitura de São Paulo. José Luiz da Atena, do PSDB, dando uma cadeirada em Pablo Marçal, do PRTB, ao vivo. A cena gerou discussões e foi alvo de piada nas redes sociais. Olha só este joguinho aí que a turma já fez em relação à cadeirada no Pablo Marçal. Teve um brasileiro que chegou a criar esse jogo, em que o objetivo é fazer com que Pablo Marçal desvie das cadeiras que ficam se movimentando. Na sexta-feira, mais uma polêmica invadiu as redes sociais. Um vídeo em que Marçal admite que uma cena foi armada na ambulância para parecer que ele tinha se machucado mais do que realmente se machucou. A gente vai acompanhar ele falando justamente sobre isso. Vamos lá. Eu só precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Dava pra ir correndo pro hospital. Dava. Não é insuportável. Só que aqui tá o segredo. Cadeirada é o de menos do que a gente tá sofrendo com esses caras. Eu tomo mais 10 dessas por semana, se for o caso. Mas não a regra. Pra quem não é bobo aqui, sabe ler? Eu dava conta de segurar aquela cadeira, eu dava conta de agredir aquele cara, dava conta de tudo. Mas eu fiz questão de levar pra sentir mesmo, de verdade. Pra mostrar, porque esse período não é período de proposta, aprenda a jogar. Esse é um período de mostrar quem as pessoas são. Tá aí Calma, Pacheco, sem ofensas, porque senão a gente vai fazer igual no debate, hein? Nós vamos advertir até porque aqui as cadeiras não estão parafusadas, meu amigo. O Pablo Marçal falou que ele quer tomar mais 10 cadeiradas. É só ele passar na minha frente que uma ele vai tomar. Pacheco, violência nunca se admite, meu amigo. Nada justifica a violência. A violência verbal desse cidadão agride a todos nós. Sim, mas violência física não justifica. Ele pediu. Pacheco, ele que pediu. Ô, Datena, vem me bater. Você não é homem de me bater. Aí tá tudo certo. Aí tá tudo certo. Tá, claro. Me pede pra tomar um murro pra ver se eu não vou te dar. Sabendo disso é que eu não vou pedir mesmo. Sabendo que a cadeira não tá parafusada, sabe? É aí que eu não vou pedir. Mas é um absurdo, Pacheco. Passar pano pra... Ainda mais no campo político. No campo e ainda fazendo onde o debate tem que ser das... E olha só. Ele mesmo admite. E eu também não vou passar pano, Pacheco. Eu não vou passar pano pro Marçal. É uma pantomima, uma patuscada. Ele tira a população. Que idiota falando. É um sonho de uma noite de verão. Tudo fake. Tudo nele é fake. E ainda fala, calma, discutir Pacheco. Proposta. Pra que discutir proposta? Calma, você vai derrubar água, Pacheco. Calma. Sem ofensas, Pacheco, você tá divertido. Aqui. Não, tem verdade. Perfeito. Verdade. Vamos lá. Eu também não vou. Foi o que ele fez aqui na Jovem Pan contra os nossos colegas que estiveram entrevistando ele. Especial a Cássio Miranda. Isso foi ofensa. Mas vamos deixar os adjetivos de lado, até porque, diferentemente de candidatos que adjetivam e que justamente por isso são criticados por nós não vamos fazer igual. Esse é um debate, então nós vamos trazer o nosso debate do Tá na Roda para o campo das ideias. Porque se essa é uma crítica contra eles, que coerentemente sigamos esta linha de atuação, meu querido Diego Tavares. Tá com a palavra. E seguindo aqui, Koba, eu também não vou ficar aqui passando. Eu condeno essa opinião do Pacheco de que se justifica a violência sob algum aspecto, mas eu também condeno o que o Pablo Marçal fez. Ele é candidato à maior prefeitura do Brasil, a uma das maiores metrópoles do mundo. E ele simular uma situação de perigo para a própria saúde ali, faz uso de uma ambulância que poderia estar em outro atendimento. Agora, para mim ficou muito claro que aquilo era um teatro. Imagina alguém ali fingindo que está abrindo espaço no trânsito à meia-noite, que foi o horário que acabou o debate. Tem algum trânsito aqui? Por mais que São Paulo tenha trânsito em alguns pontos o tempo todo, à meia-noite não é horário para que você tenha que abrir o trânsito para que uma ambulância passe. Então, totalmente condenável a postura dos candidatos
candidatos, até aqui também é totalmente condenável, mas ao que parece, nós vamos ter uma melhora na qualidade. O último debate, o debate do SBT já foi um debate bem mais propositivo, nós já tivemos até um compromisso do próprio Pablo Marçal, que disse que até aquele debate teria mostrado seu pior lado, mas a partir de agora se portaria como um governante, segundo as próprias palavras do candidato, né? Vamos aqui fazer os votos para que, de fato, agora a população paulista escute mais propostas e tenha menos show, porque política não é para ser espetacularizada. A política é justamente para que propostas sejam apresentadas e propostas que resolvam, de fato, problemas concretos pelos quais a sociedade passa. Mas aí eu quero sua opinião também, Raquel Galinatti. Porque a gente está vendo aí uma fala do Marçal falando que eles queriam fazer uma cena. Imagino que ele esteja se referindo ao seu staff e à sua equipe de campanha, né? Ele atribui a esses terceiros a cena ali da ambulância, enfim. Mas o Pablo Marçal me pareceu sincero. E aí como é que fica? Você vai punir a sinceridade na campanha? Esse vídeo aí contribui contra o Pablo Marçal? Esse vídeo é contra ele sendo sincero? O que esperar do político então, minha querida Raquel Galinatti? Uma análise ampla. Tudo que está sendo falado do Pablo Marçal, seja positivo ou negativo, ele já está super no lucro, ele já conseguiu o objetivo que era esperado, afinal ele não tem tempo de campanha na TV. Ele é o candidato mais falado, não só aqui no município de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Ele conseguiu chamar a atenção, seja de forma positiva ou negativa. Agora, no sentido da cadeirada, não obstante, sim, eu concordo que haveriam ali palavras com um cunho provocativos, palavras ofensivas que caracterizam claramente o crime contra a honra. Porém, a gente sabe muito bem, estamos entre juristas. No Código Penal, a retorção cabe através de uma retorção imediata, uma injúria. Quando a gente está falando numa lesão corporal, que foi uma cadeirada na cabeça do Marçal, e já extrapolou ali a neutralidade em que ambos deveriam estar impunes. Aí eu vou puxar o Pacheco aqui, porque me assusta. Me assusta as pessoas que defendem todo tipo de agressão quando alguém está provocando. Me assusta não, me alegra até. Porque quando a gente fala que o criminoso... Delegada quer prender, né? Não, quando a gente fala que o criminoso, ele provoca a sociedade, ele deturpa o estado social, ele provoca a vítima e a família da vítima no seio familiar. Quando ali ele rouba, ele mata e todos os crimes ele pratica... Então, a gente não precisa ter ponderações no limite da sua prisão. É o mesmo raciocínio. Então, a gente precisa se despir um pouco de paixões políticas e ideológicas e nos atermos à aplicação da lei. Como delegada de polícia, aqui, obviamente, extrapolou-se ali o direito que ele teria, que o Datena teria de retorção. E outra coisa, a gente até discutiu outras vezes, ele estava falando que ele estava defendendo era uma legítima defesa da honra. Aí ele cria uma confusão, uma miscelânea, mostrando ainda conceitos retrógrados, conceitos repugnantes, quando homens... homicidas, covardes, feminicidas executavam as suas mulheres que supostamente teriam o traído. Ali, eles justificavam com uma tese esdrúxula de defesa. Só o ano passado o STF pôs uma paz de cal, falando que não será mais admitido nenhuma tese em que se suscite legítima defesa da honra. Aí ele fala que, no mínimo, ele tinha um relacionamento amoroso com Pablo Marçal, quando ele disse que estava defendendo... Estamos falando... Minha querida delegada... Já fala, Pacheco, só um minuto. Você está extrapolando um pouco as coisas. Peraí, Pacheco. Você está misturando leite com creme. Uma coisa que tem nada a ver com a outra. Peraí, o Pacheco já fala. Só para contextualizar, quando a Raquel está dizendo ele, está se referindo ao José Luiz Datena, ao candidato Datena que deu a cadeirada no Marçal. Por quê? Porque no debate seguinte, exatamente na terça-feira, que foi o debate realizado no SBT, terça-feira? SBT. No SBT, o candidato Datena
Não, no SBT foi sexta. Rede TV. Na Rede TV, exatamente. No SBT foi sexta. No debate da terça, na Rede TV, o José Luiz da Atena falou que foi ele quem levou as cadeiradas pelas palavras ofensivas que teria recebido e que ele agiu em legítima defesa da honra. E aí é isso que a Raquel está dizendo, que legítima defesa da honra não existe. É inconstitucional. Era uma tese utilizada por agressores de mulheres, geralmente em casos de feminicídio. Fala lá, Luiz Fernando Pacheco. Vocês estão misturando as coisas. Legítima defesa da honra, em caso a mulher traiu o marido e o marido vai lá, fala, a minha honra foi afetada e por isso eu tenho o direito de matar a mulher. Isso realmente é um absurdo. Isso desde os anos 80, naquela época, o Doc Street tinha matado ali na Armação de Búzios a namorada dele, que estava se relacionando com outra mulher. O Lindomar Castilho matou aqui a ex-mulher que estava se relacionando com um primo dele. O último Tudo isso foi interesse coletivo. O último feminicida absolvido por legítima defesa da honra foi o pai da Maitê Proença, que praticou o feminicídio, que era um promotor de justiça. 60. Foi o único caso de absolvição. E depois ele se matou. Foi o único caso de absolvição suscitando legítima defesa da honra. Então, não tem nada mais, Raquel Galinatti. O que tem a ver a cadeirada que um homem dá no outro depois de ter Você sido pergunta provocado? Pro Datena, o Pacheco. Ele que falou que foi legítima defesa da honra dele, mas não tem nada a ver com feminicídio. Então, Pacheco, é isso que eu estou explicando para nossa... Legítima defesa da honra dele, porque o outro Você pergunta pro Datena. O outro xingou ele de tudo que foi nome e falou, você não tem coragem. Pacheco, você está repetindo o que eu acabei de explicar para a audiência. Ele foi lá e bateu. Você está explicando, você está falando e repetindo o que eu acabei de explicar para a audiência, que é um absurdo o desconhecimento jurídico do candidato. Nada a ver uma coisa então você avisa o Datena que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que eu estou falando. Só quero entender o seguinte, Pachecão, você acha que teve legítima defesa da honra numa cadeirada como aquela? Eu acho. Você acha que existe legítima defesa da honra em outros crimes? Eu acho lamentabilíssima a postura do Datena de ter dado uma cadeirada no Pablo Marçal. Porém, eu reconheço que não foi uma cadeirada que veio do nada. O Cabra pediu essa cadeirada e agora, depois de ter tomado a cadeirada, ele, disse que ele se aproveitou da situação, fez um vídeo fake na ambulância, então já mostra o caráter dessa pessoa. 2, ele falou, eu quero tomar mais 10 cadeiradas. Essa é a mesma lógica, Pacheco, da mulher com a roupa curta que sofre a mulher com a roupa curta, você tá culpando ela não fala pro marido, eu quero que você me mate. Eu quero ter 10 vidas pra você me matar. Você tá culpando a vítima. Nada a ver, ela é mas mesmo se ela fala, ela não pode ser morta. Mas mesmo se a mulher falar, ela não pode ser morta. Ela não mesmo pode... se ela fale, me mate, ela não pode ser morta. Haverá um homicida, um feminicida. Pacheco, Pacheco, beleza. Vamos lá. Vamos organizar essa treta aqui. Vamos organizar essa treta, porque a treta, mas é organizado, meu amigo. Não é bagunçado, não. Aqui tem ordem. Até na treta... Não, você é um lorde. Você cumpre todas as regras. Você fala só no tempo que lhe é devido, assim como o presidente Lula. Jamais, Pacheco. Quem seria eu? Assim comigo. Perfeito. Você pare com isso. Aqui nós vamos organizar essa treta. Nós vamos ouvir a Priscila Silveira, que também é da área, vai explicar pra gente aí tudo que precisa estar presente para que seja reconhecida uma legítima defesa. Fala, professora Priscila, fala de proporção, fala de meio adequado, fala, por favor. Para nossa audiência entender, né? Eu entendi a doutora Raquel e também entendi o Pacheco. Aí vou tentar explicar, vou traduzir, fazer a tradução. Mas o nosso Código Penal, ele não coloca qual bem jurídico que eu posso proteger. Então, lá no artigo 25 do Código Penal, audiência, a gente tem repelir uma injusta agressão. Então, primeiro requisito, injusta agressão. Essa agressão tem que estar acontecendo ou na iminência de acontecer. A pessoa tem que usar dos meios moderados e necessários. E aí, acho que aqui entra a problemática, né, feita pelo candidato José Luiz da Atena, porque ele teria, então, excedido nesses meios necessários e moderados, haja vista que essa agressão era verbal. Ponto. Isso é a explicação da legítima defesa. Se ele excede... Uma porrada na cara isso. Não, agora, já seria excesso a porrada na cara, Pacheco. Pelo amor de Deus. Um soco na cara já seria um excesso. Não seria. Porque aqui eu posso até defender.
Né? Aqui depende. Por quê? Eu sou contra a violência, só para deixar claro para a audiência, porque eu acho que violência gera violência, mas aqui eu preciso explicar. Violência gera cliente para Priscila. O que a gente tem aqui, ó? A violência gera voto. Não deixa eu falar. Marçal. Você já falou. Querida. Tô te defendendo aqui agora, espera. Meu amor, eu tô só fazendo uma escada pra você. Um complemento, jogando a bola para eu cortar. Então tá bom. Então só para explicar que o que seria esses meios moderados necessários, vai depender de cada agressão. Então, um exemplo, se a pessoa me dá um soco e eu dou 5 facadas, isso é excesso. Então, a cada situação, eu tenho essa questão de ligar para cada caso. Eu acho que a cadeirada foi um excesso, na minha opinião, foi um excesso, muito embora ele possa ter provocado. Agora, o que o Pacheco está dizendo é que eu tenho a possibilidade de ter legítima defesa da honra, mas como a doutora Raquel aqui já explicou, o STF proibiu pura e tão somente a legítima defesa da honra ligada à violência contra a mulher. Então é isso que ele está querendo dizer, que feminicídio, a gente não pode mais usar essa tese, porque me parece que o candidato José Luiz da Atena teria dito, não é, que ele estava fazendo a honra, mas não só dele, também da sogra. Mas não estou te cortando, só complementando que você continua, professora Priscila. Até porque, para você se defender de um ataque à sua honra, um crime contra a honra, tem um dispositivo no Código Penal que se chama retorção imediata. E a retorção imediata é uma injúria contra uma injúria e ali ambos não são punidos. Injúria real. Foi o que o Datena fez. Pelo amor de Deus, ô Luiz Fernando. É diferente uma cadeirada de uma parada. O Gesualdo pediu a palavra, mas eu só para... Porque aqui mesmo, a gente tem que ser claro. Injúria real é aquela agressão que você pretende ofender não a integridade física, mas a honra de alguém. Você quer humilhar por um tapa, por uma cusparada. E uma cadeirada não está muito perto de uma cusparada. Né? Vai lá, meu querido... Gesualdo. É que o Datena tem uma honra muito grande, então um tapa não bastava. A pauta era a simulação do Marçal quanto à cena lá da ambulância. E pareceu muito claro, aliás, o Koba disse o seguinte, não teria sido ele verdadeiro quando admite o fato? Verdadeiro ou não, ele participou da simulação. Isso não é muito diferente de alguém que dá ré no cavalo com o coração, né? De alguém que aprende a nadar num dia e no outro está dando aula. É o perfil do cara. E quando o Diego vem dizer que ele baixou o tom, ele não baixou o tom porque agora ele é o paz e amor. Ele percebeu que esses cortes dele tem prazo. A gente que assiste TikTok, a gente sabe que esse tipo de postagem, esse tipo de corte, tem prazo, cansa. Então ele quer mudar agora a sua posição. Entretanto, ao meu ver, ele não vai conseguir com isso convencer o eleitorado que não é dele e vai ficar mal com o eleitorado que ele já tem, que quer que ele seja exatamente essa pessoa virulenta que ele é. Pediu, Diego. Pedi, Koba. E eu concordo, assim, em gênero, número e grau com o que disse aqui o professor Gesualdo. De fato, ele disse que baixaria o tom, mas eu acho que isso não tem nada a ver com arrependimento ou estratégia de campanha. E é o que eu queria dizer agora, que é a parte, acho que, meio cheia desse copo que nós estamos analisando aqui. Que o eleitorado tá dando sinais de que se cansou do show, de que não aguenta mais apelidinho, não aguenta mais ataque. Eu vi que um foi preso, o outro não foi preso, o outro será preso. O eleitorado deu esse recado no resultado da Paraná Pesquisa, salvo engano. O resultado anterior à cadeirada e o posterior à cadeirada mostra que tanto Datena quanto o Pablo Marçal não tiveram nenhuma oscilação em relação à sua intenção de voto. Então essa mudança de postura, Gesualdo, eu acho que vem daí. Essa espetacularização já esgotou o seu potencial. Então essa virada de chave do Pablo Marçal é uma questão estratégica, mas eu concordo com você. Eu acho que ele não consegue performar bem, não consegue convencer eleitores, atrair mais votos através de um perfil moderado que conflita diretamente com esse perfil outsider que ele vem pregando aí, se portando desde o início da corrida eleitoral. Mas olha só, uma vez eu ouvi de uma pessoa que trabalha com marketing de campanha política, inclusive já fez várias campanhas importantes aí no Brasil todo, a respeito da jornada do eleitor. Qual é o caminho que um eleitor percorre até chegar à decisão do voto? E a jornada é basicamente em 3 passos e necessariamente nessa ordem. Primeiro passo é o da emoção. E emoção através do quê? Do que conecta com esperança ou com medo do fulano ganhar, esperança de ter uma coisa muito diferente, enfim, tem mais a ver com a emoção, esses discursos mais apaixonados, o entretenimento de alguma maneira colabora por isso. O segundo passo, e só em segundo passo, é o passo da razão, da racionalidade, em que as pessoas vão buscar as razões, os motivos racionais que validam
aquela conexão anterior da emoção. Me emocionei, me conectei e agora vou buscar um porquê racional para me vincular. E lá no último e terceiro passo é uma validação social, olhar para o lado e ver pessoas concordando contigo e validando que você racionalmente e emocionalmente está correto na sua decisão. Me parece parecido de alguma maneira com essa jornada do Pablo Marçal. Chegou um furacão, uma coisa diferente, esperança muito para um lado, muito medo do outro também, de quem é que pode assumir a cadeira da prefeitura, enfim. E agora seria justamente esse segundo passo para que ali nos 3, 4 dias próximos da eleição chegasse ao terceiro de validação social, em que os números das pesquisas são mais relevantes para a tomada de decisão. Só que, quero ouvir de vocês, essa mudança de um passo para o outro, da emoção, do meme, do vídeo, do corte, para um discurso mais racional, não foi muito rápida? Não atravessou muito rápido a rua de um lado para o outro? Por exemplo, o Pablo Marçal de um debate é totalmente diferente do outro. Quem assistiu o debate de sexta-feira do SBT viu essa postura totalmente diferente. Vocês não acham que ele deveria, se fizer sentido, naturalmente, para sua decisão de mudança de comportamento, essa jornada aí que eu aprendi com um colega. Vocês não acham que ele deveria fazer isso de uma maneira imperceptível, gradual, paulatina, uma transição da emoção para a razão? Agora sim eu vou falar de proposta e não deixar claro, ó, era um, agora sou outro, agora eu falo de proposta. Mas e aí? Ele falou mesmo, ele próprio falou nas redes sociais, ele próprio detalhou a sua estratégia. Ele mostrou que ele não tem espaço em horário eleitoral e que ele supostamente estaria sem fundão eleitoral. Nesse sentido, ele disse que a estratégia era mostrar o pior de cada concorrente. E, infelizmente, por péssimas assessorias de marketing político, os candidatos caíram como pato, fazendo todo esse jogo de baixaria, de lavação de roupa suja, algo de barraco, algo que não é o estilo de alguns candidatos. Aliás, a maioria dos candidatos tem uma seriedade ali para propor. E eles baixaram o nível para a conversa com o Marçal, acreditando que a mesma popularidade que o Marçal estava conseguindo alçar nas redes sociais, aliás, ele é mestre nisso, em estudar algoritmos, estudar o tráfego na internet. E dessa forma, quando ele mostrou o pior lado de cada candidato, um chamando o outro de apelidos pejorativos, um atacando o outro, ele volta no centro. Nisso, ele já deu golaço, ele deu um drible nas assessorias de marketing político, que afinal mostraram o quão ineptas e atrasadas estão. Sim. Quando elas deveriam estar à frente de um candidato outsider. Estão acostumadas, à época de campanha de 2 em 2 anos, encherem o bolso de dinheiro e fazerem a mesma fórmula feijão com arroz. O que o Pablo Marçal fez de positivo foi romper com essa fórmula de feijão com arroz dessas empresas de marketing político que só faturam em época de eleição, sem o compromisso. Ele não fez nada de diferente, sem o compromisso de ganhar propriamente a eleição. Rapidinho, Diego e Gesualdo, vai. Ele só potencializou essa receita que o próprio Koba, ele acabou nos dizendo aqui. E eu também reconheço, Koba, que foi um erro do Pablo Marçal ter feito essa mudança de forma abrupta. Aliás, não só eu reconheço, como os números também das pesquisas reconhecem isso, mostram isso. Porque ao passo que Pablo Marçal e José Luiz da Atena, com todo esse show, se mantiveram estacionados nas pesquisas, o Ricardo Nunes acabou se descolando um pouco e oscilando aí cerca de 3 pontos para cima. O que mostra o quê? Que o eleitor agora, nesse segundo passo, buscando uma candidatura mais racional, buscando uma candidatura mais segura, tá já descarregando a sua intenção de voto no atual prefeito. Concorde ou não com o atual prefeito, é o que nós já conhecemos, é o que está aí. Eu tô vendo um show de horrores muito grande nos debates, então eu vou dar o meu voto para a situação que já está aqui consolidada. Só para finalizar, Diego, só para finalizar, rapidinho, no sentido de também ter quebrado bolhas, existe a polarização da esquerda e da direita, e mostrou que o eleitor necessariamente não vai votar porque o expoente da bolha que ele mais admira, vote neste candidato ou naquele. O Pablo Marçal entrou numa bolha bolsonarista e sim, com competitividade de igual para igual com aqueles que estavam avalizando o Ricardo Nunes. Pediu, Gesualdo, rapidinho.
O Marçal é um fenômeno da internet, né? E como tal, a internet tem prazo de validade. As coisas postadas na internet com recorrência cansam. E se ele não tem fundo partidário, como ele diz, ele tem um financiamento por trás privado e uma rede de capitalização na internet que nenhum outro tem. E isso hoje é o grande trunfo de qualquer candidato. Portanto, ele está numa posição de vanguarda, de vantagem em relação aos outros, pela exposição que ele tem na internet. Entretanto, quem é o Pablo Marçal? É o do primeiro debate? É desse último debate? Quem é esse cara? Como é que o eleitor dele o vê hoje? É o cara paz e amor ou é o cara virulento? Que as pessoas mudam e fazem transição é verdade. O Lula perdeu a primeira eleição em 89 até chegar no paz e amor em 2002. A gestação dessa transição levou anos. Agora, de um debate para o outro, haver uma alternância tão significativa de uma postura mostra, ao meu ver, inclusive falha de caráter. A gente vai mudar Já que estamos encerrando esse debate. Vai lá, fecha aí, Pacheco. Sobre a prefeitura. Sem adjetivar, pelo amor de Deus. Não vou adjetivar nem nada. Meu querido Nelson, calma. Só vou dizer aos nossos telespectadores, muito cuidado. Não votem em candidatos do PCC. Ô, meu querido Luiz Fernando Pacheco, calmíssimo. Aqui a gente nem pede voto e nem pede não voto. Aqui a gente só analisa, só para deixar claro. Votar em candidato de quadrilha. Mas é só para deixar claro. Tomando conta de tudo. Do Judiciário, da Polícia, do Ministério Público, dos governos executivos e Pacheco, tem vários candidatos à prefeitura financiados pelo tá aqui PCC. Comigo. Tá aqui. Só isso. A questão é a seguinte. Só isso, é só o seguinte. Aqui a gente tem que ter um compromisso muito sério e muito responsável com a audiência. Primeiro, com todos os princípios constitucionais que nos regem. Eu não disse entre os nome quais, de ninguém. sim, perfeito. Não entre disse os quais, o da presunção de inocência, se todos eles estão candidatos, é porque a Justiça Eleitoral credenciou a todos eles para estarem no jogo. Não tem ninguém com condenação criminal com trânsito em julgado e muito menos condenação criminal em segunda instância, que é o que a lei da ficha limpa prevê. Aí, essas questões aí de acusações, a gente deixa para os candidatos que assim preferirem, porque esse, inclusive, tem sido um objeto aqui do nosso programa, de criticar essa violência política que a gente tem visto na campanha de muitas acusações. Nós vamos mudar de assunto agora? Só um minutinho. Vai lá. Eu não fiz acusação a nenhum candidato. Perfeito. O que eu estou dizendo Ficou claro. é que o PCC está financiando campanhas. Sim. O eleitor que fique atento. É muito importante ficar atento mesmo, porque está mesmo financiando campanhas e entrando em contratos públicos. Isso tem sido objeto de investigação do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, contratos com empresas das mais variadas, inclusive de transporte, contratos sem licitação em várias cidades aqui próximas à região de Mogi, como a gente noticiou recentemente. É o crime organizado entrando no poder público, infelizmente. A gente vai mudar de assunto.